tudo certo? Aqui quem fala é a professora Larissa de Geografia. Você sabe me dizer por que hoje a maior parte dos países do mundo são capitalistas? A gente já teve algum momento no mundo em que a gente pôde ter um outro sistema econômico? Bora conhecer um pouquinho sobre a Guerra Fria no vídeo de hoje. Vamos então começar a nossa aula de hoje? Hoje a gente vai aprender então um pouquinho sobre a Guerra Fria, esse momento aí da nossa história mundial. Então, quando a gente fala de Guerra Fria, é legal a gente lembrar qual é o contexto histórico do momento. Então, a gente viveu aí o período de Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 45, onde a gente tinha dois lados, os aliados e o eixo. Quem então que ganhou a Guerra Mundial? E aí? Isso mesmo, os aliados ganharam a Segunda Guerra Mundial, com o lado ali dos Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, França, tá? Mas mesmo que eles tenham ganhado a Segunda Guerra Mundial, a gente está falando de uma guerra, de uma batalha, onde o território foi devastado, né? Então imaginem aí as casas das pessoas destruídas, os monumentos históricos, os monumentos também governamentais. Então tudo isso aconteceu nesses territórios, precisando então uma reconstrução. Mas como a gente tem aí os Estados Unidos e a União Soviética muito distantes da guerra, como a gente pode ver aqui no mapa, né? A gente tem aqui então a Europa, nesse continente, né? Onde a gente tem aqui, por exemplo, a França, né? A gente tem aqui a Inglaterra. Então, percebam a distância que os Estados Unidos e a União Soviética, hoje Rússia, né? Tem desses outros países aí que estavam na guerra. A Rússia, claro, ela também se envolveu no seu território, principalmente no oeste. Os Estados Unidos, a gente tem lá o ataque de Pearl Harbor, né? Mas foi pouca coisa, fazendo então com que esses países conseguissem se manter menos destruídos possíveis. Além disso também, nesse momento a gente tem aí esses países com muita produção industrial, principalmente de armas, né? De armamentos. Então isso fez com que esses países se tornassem grandes potências mundiais. Depois, então, do fim da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Como os outros países precisavam se reconstruir, os Estados Unidos, então, fez o que a gente chama de Plano Marshall, que é um plano aí para ajudar outros países a se reconstruir. E claro que esse plano ele não foi só uma ajudinha aí para os países, mas também tinha toda uma questão de geopolítica e de poder envolvido também, né? Então eles reconstruíam os outros países, mas esses países também ficavam devendo aí questões, né, de geopolítica para os Estados Unidos. E a União Soviética não queria deixar quieto também, né? Fez então a Comecon, né, que também era algo aí parecido com o Plano Marshall para a reconstrução desses outros países e acabar aí com esse sistema capitalista. Então a gente coloca aí, né, o mundo num sistema bipolar, né? O mundo aí numa situação de bipolaridade mundial, tá? Onde de um lado a gente tinha os Estados Unidos da América, né? Um país aí com ideais capitalistas, né? Um pensamento neoliberal, que é o pensamento aí onde as empresas têm muito mais liberdade, né? E do outro lado a gente tem a União Soviética com ideologias socialistas, né? Onde o poder ele era muito mais concentrado no Estado, no governo, do que nas empresas. Dê uma olhadinha agora, né, nesse mapa onde a gente tem aí os países que se tornaram capitalistas, socialistas ou países também que não foram alinhados, que eram neutros em toda essa situação, tá? Então a gente tem aqui em azul, né, os países considerados capitalistas, né, aqui no norte da América, no continente africano, na Oceania, na Europa, na Ásia. Aqui a gente tem o Japão, por exemplo, a Coreia do Sul. Então a gente tem países aí que eram considerados capitalistas. Em vermelho a gente tem os países que se consideravam socialistas do lado da União Soviética, né? Então a gente tem a Rússia, a gente tem a Mongólia, a China, a gente tem aqui também o continente africano, aqui a gente tem Cuba, na América Central, que era um local bem estratégico aí próximo aos Estados Unidos. Então a gente tem toda a distribuição mundial desses sistemas, né? Socialista e capitalista. Em verde a gente tem os países aí que se consideravam neutros. E por que o nome da guerra era Guerra Fria? Né? Se a gente não está falando aí de lugares frios, nem de Polo Norte, Polo Sul, nem nada disso, por que será que o nome da guerra era Guerra Fria? Deixem aí nos comentários, gente, o que vocês acham?
Então, o nome da guerra era Guerra Fria porque não tinham conflitos mundiais diretos entre os dois países. Então, não existiu conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética diretamente. Não tinham bombas ou armas, né, distribuídas de um país para o outro. Tá? Acabou se tornando uma guerra tecnológica e uma guerra ideológica entre esses dois países. E por que isso acabou acontecendo? Porque tinha muito medo de que esses países disputando uma guerra, como já existiam aí armas nucleares, né, entre esses dois países, tinha muito medo, então, de que se acontecesse uma guerra nuclear, muitas pessoas iriam morrer. Tanto que esse foi um medo aí que se manteve aí por várias décadas por conta disso, tá? Então acabou se tornando uma guerra ideológica, uma guerra tecnológica, e a gente já vai ver um pouquinho melhor sobre isso. Mas é importante a gente falar que aconteceram também conflitos indiretos, né? E aconteceram mortes também durante a Guerra Fria. Tem muita gente que fala, ah, não, ninguém morreu na Guerra Fria. Não, aconteceu sim, conflitos mais indiretos, né? Não foram conflitos diretos entre a União Soviética e os Estados Unidos. E a gente tem aí dois exemplos bem importantes nesse período, que é a Guerra da Coreia, né, que durou aí 3 anos, onde a Coreia do Norte, hoje chamada de Coreia do Norte, era disputada, né, e a Coreia do Sul eram disputadas entre o capitalismo e o socialismo, e no final das contas, então, eles realmente deixaram aí a divisão a partir do paralelo 38 entre esses dois territórios, tá? E a gente tem a Guerra do Vietnã, que demorou mais tempo, né, cerca de 20 anos, onde essa guerra também tinha disputa de territórios entre a parte, né, socialista e capitalista, e no final das contas quem acabou ganhando foi a União Soviética, né, onde até hoje o Vietnã se considera socialista. E então, quando a gente fala sobre essa guerra ideológica, essa guerra tecnológica, a gente não pode deixar de falar sobre a corrida espacial, sobre a corrida armamentista. A corrida espacial nada mais era do que uma corrida, né, a partir de tecnologias aeroespaciais, onde a cada ano, a cada meses, os países lançavam então novas tecnologias. A gente sempre olhou para o céu, né, imaginando estar entre as estrelas, e esse foi então o primeiro momento da humanidade em que a gente pôde dar esses passos na nossa ciência. Então a gente teve aí o primeiro homem a ir para fora do nosso planeta, né, o russo Yuri Gagarin, e a gente teve então a corrida para a Lua. No final das contas, a guerra acabou sendo nesse sentido, onde os Estados Unidos então conseguiu vencer, chegando então, né, com Neil Armstrong, chegando na Lua, em terra lunar. Tá? Além disso, também a gente teve a corrida armamentista, então sempre a disputa de quem tinha uma arma nuclear, de quem tinha armamentos melhores, com medo, né, com o discurso do medo de que se você me atacar, eu tenho coisa pior aqui para te atacar de volta. Então a Guerra Fria, ela foi um momento assim, o nome é frio, né, mas foi um momento bem caloroso entre os Estados Unidos e a União Soviética, e vários países do mundo aí tinham muito medo desses futuros supostos ataques. Como que ela acabou então? A gente não vive mais períodos de Guerra Fria, né? Ela acabou então no final dos anos 80, início dos anos 90, onde a partir do momento então que o homem vai à Lua, isso também foi bem determinante, né, para que aconteça aí um início do fim da Guerra Fria. A União Soviética vivia uma situação também de uma decadência muito grande entre a sua população. Ela vivia num sistema socialista, onde o Estado fica responsável pela alimentação, pelo vestimento, pela moradia, pela segurança, pela educação, por esses sistemas aí, né, básicos para a vivência, para a sobrevivência das pessoas. Então, o que aconteceu? Como a União Soviética investiu muito dinheiro em tecnologia aeroespacial e em tecnologia bélica, né, de armas, a população começou a ficar indignada porque não tinha dinheiro para investir em outras questões também que eram fundamentais. Então começou a gerar também muita discussão em cima disso, né, por conta dessa situação que existia na União Soviética. Tá? E o símbolo então final da Guerra Fria que a gente tem é a reunificação da Alemanha. A Alemanha era um país em que a leste do país era socialista e a oeste do país era capitalista, e dividido então pelo Muro de Berlim, pelo muro que passava pela cidade de Berlim. No final da Guerra Fria, então, a gente tem essa derrubada do Muro de Berlim, significando o fim desse período na história, né? E o fim dessa divisão aí do território da Alemanha, tá? Esse momento foi histórico, um momento que foi filmado, fotografado, a gente tem aqui uma imagem
Claro que não foram só as pessoas que derrubaram, depois foram máquinas derrubando todo esse muro, mas foi um ato assim bem significante para esse período. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui o que você aprendeu na aula de hoje. Lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo tem todo o material usado nessa aula para te ajudar nos estudos. Um beijão e até a próxima aula!